Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão. Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 7, que, como vocês sabem, né, tem como tema cultura e ideologia. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Conteúdo da aula de hoje, pessoal, vocês encontram nas páginas 30 e 31 da nossa apostila. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Nós, nas últimas aulas, nos dedicamos a entender, né, o primeiro tópico do capítulo, né, ou melhor, o primeiro tema que o capítulo aborda, que é cultura, que é um tema riquíssimo, como a gente viu, né, um conceito polissêmico, que tem interpretações e aplicações nas mais diferentes áreas do conhecimento, e nós vamos dar continuidade, né, a esses estudos do capítulo 7, com mais um termo, com mais um conceito também importantíssimo, também polissêmico, com diversos significados, aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento, e que é um termo muito interessante, né? Um termo muito abrangente. Então, vamos falar agora um pouco sobre ideologia. Certo? O termo ideologia, ela surgiu com um pensador francês, certo? O Destrausse, certo? Onde ele buscou elaborar uma explicação para as coisas sensíveis que prejudicam na formação das ideias, a vontade, a razão, a percepção, a memória. Ou seja, esse sociólogo, né, esse pensador francês, ele traz uma subjetividade, né? Ele vem estudar, né, e trazer para o foco questões de subjetividade que variam de pessoa para pessoa e que a gente sabe, né, que influencia diretamente na formação das ideias e na aplicabilidade das ideias, né, nas ações dos indivíduos. Um outro sentido de ideologia surgiu com Napoleão Bonaparte, aquele mesmo famoso lá da história, que em 1812, quando ele afirmou que seus adversários do governo eram apenas seres físicos, onde o que pensavam estava totalmente diferente do que vinha acontecendo. Já, né, o Comte, filósofo francês também, tem uma importância especial ali para a sociologia, né, considerado um dos fundadores da sociologia, também é considerado fundador do positivismo. Ele vai, né, seguir a mesma linha do Tracy, né, e vai falar, né, que a ideologia é o estudo da formação das ideias vindos do contato do corpo e do meio. Ou seja, né, só que a gente já percebe que a origem da ideologia já tem caminhos diferentes, já tem abordagens diferentes, ajuda a gente a entender essa polissemia desse conceito, tá? Só uma observação, né, sobre quem foi o Comte, né, e o que é esse positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica surgida, né, na França, ali no contexto do começo do século XIX. Vai possuir distintos significados e vai englobar tanto perspectivas filosóficas quanto científicas ali, né, do século XIX e do século XX. O que o positivismo ele propõe? Ele vai propor a existência humana, valores completamente humanos, né, afastando radicalmente a ideia da teologia e da metafísica. O positivismo também se destaca por defender a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. E é por isso que ajuda a gente a entender esse afastamento da teologia, por exemplo. Tá? Os positivistas não consideram os conhecimentos ligados a crenças, superstição ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. Então, ligado à religião, crença, superstição, achismo, não entra, né? não é credibilizado pelos positivistas. Além disso, eles destacam, né, que para eles o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos, certo? Passou. Claramente também, né, nós vamos ter a contribuição de sociólogos, pensadores importantes, alguns deles a gente já viu, né, ao longo da nossa caminhada em outros momentos.
O Karl Marx ele vai contribuir com a ideia da ideologia, dizendo que a ideologia é um grande sistema formado de representações e pensamentos que correspondem à forma de consciência. Ele discorda de alguns autores, né? Disse que a existência social dava condição à consciência dos indivíduos na situação em que viviam. O Marx ele acredita que as ideologias não eram apenas ilusões e aparências, mas sim a realidade objetiva e atuante. Tá? Já o Durkheim, também nosso amigo de outros carnavais, né? Está sempre aparecendo aqui nos nossos estudos sociológicos, ele afirma que para um cientista ser preciso, ele deve deixar de lado todas as noções vulgares, ideias antigas, subjetividades, ou seja, né, qualquer particularidade do cientista deve ser deixada de lado quando você está criando, né, está produzindo conhecimento científico. O Durkheim ele entende que essas ideias são a ideologia, e a ideologia seria o contrário da ciência. Já o Karl Mannheim, né, sociólogo judeu, nascido na Hungria, talvez seja o ideólogo que mais tem influência, né, depois do Karl Marx. O que ele vai trazer para a gente? Ele conceitua de duas formas, né, de ideologia. A ideia de uma ideologia particular, correspondendo à ocultação da realidade, incluindo as mentiras conscientes ou inconscientes que provocam o engano, e também a ideologia total, essa correspondente à visão do mundo de uma determinada classe social ou de determinada época. Nesse caso, não há enganos, apenas reprodução de ideias próprias ou de uma sociedade. Ou seja, né, o próprio Karl Mannheim ainda, né, divide a ideologia em dois caminhos. Para ele, a ideologia é sempre conservadora. Por quê? Porque ela vai estar atrelada, né, diretamente aos pensamentos das classes dominantes que procuram uma estabilidade, uma ordem, uma manutenção dos seus privilégios. Né? Já a classe inferior, né, a classe dominada, que vai buscar uma transformação. E o que acontece, gente? A ideologia ela vai ter subjetividades, ela vai ter diversas implicações, diversas concepções, mas é um fato que ela vai estar, né, presente no nosso cotidiano. Vale lembrar que todos os fenômenos que a gente analisa nas diversas áreas do conhecimento, eles têm que estar, né, eles têm que ser analisados dentro do contexto que eles acontecem. Logo, a gente vive numa sociedade capitalista, certo? E a gente vive numa estrutura mercantilista, certo? Ou seja, né, essa ideia do mercantilismo que relaciona qualquer coisa a interesse comercial, ao lucro, às vantagens financeiras. Então, dentro desse contexto, né, dessa estrutura mercantilista, as nossas relações, né, sejam elas econômicas, políticas, sociais ou sentimentais, vai estar sempre incluída nesse contexto. Existe um modo capitalista de viver, de sentir e de se pensar, tá? Dentro desse contexto, a gente ainda destaca que vamos ter diversas realidades diferentes que vão refletir culturas diferenciadas, hábitos diferentes, situações econômicas e sociais completamente diferentes, e tudo isso, galera, influencia na forma com que as ideologias se formam, tá? Por quê? Todo mundo sabe, né, que vamos ter opostos convivendo na sociedade, né? Vamos ter famílias vivendo nas zonas periféricas, outras vivendo em zonas rurais, famílias com dificuldades, outros muito abastados, né? Galera com muita grana, uma classe social muito elevada, condomínios ricos. Enfim, nós temos situações completamente diferenciadas, cada um com as suas histórias, refletindo diretamente nas suas ideologias. Só que a forma ideológica mais comum no cotidiano é a ideia de felicidade. E essa felicidade vai permear em todas as classes sociais, certo? Vai ser a mesma ideia de felicidade? Não, tá? Felicidade para muitos vai estar relacionada ao amor, alguns vai estar relacionada a uma estabilidade, tanto financeira, quanto profissional, quanto sentimental. Para outros, a felicidade está atrelada ali a um bem-estar, né? Uma sensação de plenitude. Só que, atualmente, né, essa ideologia mais disseminada é a ideia de felicidade ligada, né, à vida amorosa. Filmes, novelas, revistas estão sempre mostrando ali um cenário de amor ideal, certo? E vamos, né,
fazer essa ligação da cultura com a ideologia, certo? A gente já mencionou em outros momentos que nós vivemos, né, num mundo de comunicações. A globalização intensifica muito isso, né? Nós estamos o tempo inteiro conectados, TV, internet, rede social, jornal, revista, enfim, o tempo todo nós estamos, né, envoltos, embebecidos, tanto de cultura quanto ideologia, certo? Analisando, né, esses dois conceitos, nós compreendemos que eles não podem ser utilizados separadamente, já que eles estão ali juntos e misturados, né? Ele vai ter uma forte relação entre eles. O Gramsci, né, um pensador italiano, analisa essa questão com base no conceito de hegemonia, sendo essa hegemonia, né, o processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer com que o seu projeto seja aceito pelos dominados. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Para o Gramsci, uma classe se torna hegemônica quando, né, além do poder coercitivo policial, vai utilizar a ideia da persuasão, do consenso, que vai ser desenvolvido mediante um sistema de ideias bem elaboradas para convencer a maioria das pessoas, e até mesmo das classes dominadas. Por quê? Porque a partir desse processo cria-se uma cultura dominante efetiva, né? Penetra o senso comum, e o que é essa cultura dominante efetiva? Basicamente, ela populariza a ideia de que a forma que o dominador ou que a classe dominadora vê e vive o mundo é a única possível, e dessa maneira a ordem é mantida, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, galera, para a gente poder, né, fixar os conteúdos da aula de hoje, nós iremos realizar questionário número 13, exercícios do 1 ao 20, e vamos ter nossa atividade evolutiva 3, tá? Qual sua ideologia sobre felicidade? E essa resposta tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? A gente fica por aqui, um beijo, se cuide, até a próxima. Tchau, tchau.